Felício, dentro dessa estrutura política, o Estado de São Paulo como um todo, na reforma tributária, ele está saindo penalizado? Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse novo programa do Desenvolve Vale. Agora, Pode Contar, esse espaço aqui do podcast que vai realmente ser um diferencial para poder trazer assuntos importantes do desenvolvimento, trazer experiências, vivências de pessoas que têm muito a contribuir com o nosso programa e com todos que estarão assistindo e ouvindo. Nós começaremos esse programa com um grande convidado que nos dá a honra de participar do primeiro Pode Contar. Nosso vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, participando conosco aqui, né, Felício? Pode contar comigo. Ah, que maravilha. Então, gente, é nesse nível que nós queremos iniciar essa trajetória de outros episódios que virão por aqui. Falaríamos de política, falaríamos de empresas, falaríamos de tudo que leve ao desenvolvimento. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Contar do Desenvolve Vale. A gente sabe da importância que é trazer experiências exitosas, né, histórias de vida, e o Felício tem uma história de vida não só como político, a gente quer falar um pouco hoje aqui, então eu fico muito feliz e agradeço de você estar iniciando o primeiro episódio do Pode Contar. E aqui é pra gente falar de tudo, né? Aqui você fica à vontade, é o que vier no coração. Pode contar tudo. Pode contar tudo. Tá bom. Então aqui é para ficar bem livre. Então tô à sua disposição. Maravilha. Felício, como eu disse, né, uma vez o engenheiro Osiris Silva, que é uma referência para a nossa região, para o Brasil, né, nem só para a região, para o Brasil. Né? Hoje nós temos 3.000 aviões aproximadamente voando nos Estados Unidos, fabricado aqui no Vale do Paraíba, um orgulho para todos nós, a Embraer e tudo mais. E ele conta no livro dele, ele me falou também isso pessoalmente, que quando ele era criança, alguém levou ele no Aeroclube de Bauru, porque ele nasceu em Bauru, e de lá ele falou, puxa, quero estudar avião. E despertou nele aquele interesse de estudar avião. Né? E olha quem colhe os frutos agora, nossa sociedade, que colhe os empregos que estão aí na cidade e tudo isso. E a ideia do Pode Contar é trazer um pouco, né, dessa experiência das pessoas que atingiram sucesso, e você, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Mas o Osiris é um ícone, e São José exporta talentos, né, e ações, né? Aqui a gente teve um prefeito, Sobral, né, foi o inventor do saco de lixo. Ah, foi, Antigamente, que não é da nossa época... Não, foi nos anos 50, é isso? Mas o lixo, um pouquinho mais. O lixo era colocado em latas e em caixas. Sim. E São José foi a primeira, aí houve uma importação de uma fábrica de sacos, e São José foi a primeira cidade do Brasil a começar a botar o lixo dentro do saco de lixo. Eu não sabia disso. É verdade. Isso Sobral. Começou com o Sobral. Não foi da nossa época, mas até hoje a gente escuta falar dele. Impressionante, impressionante. Feliz. Então São José tem muitos talentos que são exportados. Tem gente, onde eu vou agora como vice-governador, eu encontro um joseense numa posição de destaque, numa indústria, numa empresa, no mercado financeiro. Aí o nosso ITA, né? Ou o joseense, ou quem tem carinho por São José. Tem o caso do próprio astronauta, né? Marcos Pontes, que também tem essa ligação com São José porque estudou aqui. Então, ou é gente que passou por aqui, estudou aqui, ou é gente que fez a vida aqui, ou gente que veio para São José e fez sua vida aqui também. Isso é um orgulho para todos nós, né? Sem dúvida. E eu, humildemente, estou dando a minha contribuição agora em todo o Brasil e no estado de São Paulo em especial, sendo vice-governador do nosso governador Tarcísio, mas também levando São José dos Campos no meu coração em todos os lugares que eu vou. Ô Felício, conta a sua história um pouco, porque as pessoas sabem que você já foi prefeito por 2 mandatos aqui em São José dos Campos, agora como vice-governador de São Paulo, mas como começou a sua história com São José? Bom, então, Kiko, eu estudava, estava no finalzinho do 2º ano do colegial, na época, hoje seria ensino médio, né? No finalzinho do 2º ano, e o meu pai teve um infarto. Ele tinha uma pequena lojinha aqui, e aí ele teve um infarto. Eu tinha por volta de 15 anos de idade, e aí eu e meu irmão viemos para São José dos Campos assumir uma pequena lojinha que ele tinha aqui em São José, e eu e meu irmão passamos a morar dentro da loja. Olha. História de muitos empreendedores, com certeza no Desenvolve Vale a gente tem muitos empreendedores com histórias parecidas, próximas, essa história de resiliência, insistência, de determinação, do comerciante, do industrial, enfim. E aí
Aí eu vim para São José, eu e meu irmão moramos na loja por 3 anos, dentro da loja mesmo. Olha só. Eu costumo brincar, eu e meu irmão... O Sami? O Sami. Eu, meu irmão e os Mickey Mouse, à noite fazia companhia para nós. Aí a gente aos pouquinhos foi transformando aquela pequena lojinha numa rede de comércio de madeiras e ferragens, com lojas. Hoje meu irmão tem acho que 10 lojas ou até mais do que isso. Mais pra frente, quando eu tinha 23 anos de idade, eu tava no balcão da lojinha e um marceneiro, o nome dele é Belésia. Belésia, conheço o Belésia. O Belésia virou pra mim e falou: Felício, você vai lembrar agora dessa, apesar de você ser mais novo do que eu, mas você sabe porque você acompanha a política. O Belésia virou pra mim e falou: Felício, nós vamos ter um plebiscito. Isso era 1993 ou 94. Certo. Nós vamos ter um plebiscito: parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Olha. E o Belésia me perguntou: e qual que você vai votar? Aí eu falei pra ele: olha, Belésia, eu não sei o que é parlamentarismo, eu não sei o que é presidencialismo, eu não sei o que é monarquia. Ele falou: então, imagina, jovem de 23 anos, estava focado lá no trabalho, não fazia a menor ideia do que se tratava. Ele falou: então, nós temos um grupo de pessoas que está se reunindo, está discutindo sobre esse tema para a gente aprender para poder fazer essa votação. Eu falei: se esse voto vai ser obrigatório, eu tenho a obrigação de saber o que eu estou escolhendo. Perfeito. E aí a gente se dedicou, tinha um grupo de pessoas e, obviamente, ali a gente entendeu que o melhor para o país, em 94, seria o parlamentarismo. Eu votei no parlamentarismo. Tenho certeza que se a gente tivesse ganho ali, o país estaria muito diferente hoje se a gente fosse parlamentarista. Desde lá até hoje, eu tenho certeza que o país estaria muito melhor hoje com um parlamentarismo. Então, aí... Naquele grupo foi se tornando também um grupo político que elegeu 2 prefeitos. Depois eu tive a oportunidade de, mais pra frente, ser escolhido por esse time para ser o candidato a prefeito. E você não imaginava, então, que você entraria para a vida pública quando veio para São José? Não fazia a menor ideia. Não estava dentro dos seus planos. Eu estava pensando como sobreviver primeiro, né? Com a nossa loja. Esse era o principal objetivo, né? E muito bom, né, Felício? Porque aqui no Pode Contar a gente quer sempre trazer a realidade. E a gente sabe que você conseguiu fazer aí um mandato fantástico e não foi à toa que você chegou a ser vice-governador agora do estado de São Paulo. Vale lembrar, antes eu fui também secretário de transporte, fui presidente da Urban, né, depois, e aí eu tive a oportunidade de ser candidato em 2016. Sim. Ganhamos no primeiro turno, depois fomos reeleitos no primeiro turno, né, uma cidade que tem 2 turnos de eleição, São José dos Campos, né, então 2 vezes eleito e reeleito, com a maior votação da história de São José, o que também me traz muita satisfação. E acertamos mais que erramos, acho que isso que é o balanço. Com certeza. Errar, todo mundo erra, né? É normal, a gente erra nos negócios, erra também como gestor, mas tem que acertar mais do que errar. Nós acertamos mais do que erramos, por isso que a população reconhece esse trabalho. Tem uma coisa hoje que eu vejo, viu? Que é um pouco aqui do que eu sinto quando eu converso com você. Sim. Porque, numa certa forma, você aqui à frente do microfone reproduz o que a sociedade pensa. E uma coisa interessante, eu vou nos lugares mais simples e eu vejo o orgulho da população de São José em saber que o vice-governador pertence à cidade. Pela primeira vez. Isso é uma honra, né, mesmo. Isso é um crescimento. Aliás, passa a ter uma visibilidade. É claro que você é vice-governador do estado de São Paulo inteiro. Sim. Mas claro que nós aqui do Vale do Paraíba nos sentimos... Do litoral, Serra da Mantiqueira, nos sentimos muito mais representados. Porque eu sempre achei que nós tínhamos pouca representação política. Digo a nível de congresso e tudo isso... Comparado com Campinas, com outras regiões, a gente sempre teve menos representantes a nível estadual e nacional. É verdade. E a gente nunca conseguia fazer um número expressivo pela nossa população de deputados estaduais nunca e federais. Consegui entender isso. Do tamanho da cidade. A gente divide muito e acaba... Divide muito e agora a gente tem essa representação com o governador Tarcísio também, que a gente tem aí todas... E aí tem mais um detalhe que eu preciso aproveitar a oportunidade que você está me dando para falar. Eu não sou vice-governador de qualquer um. Né? Ser vice-governador de um cara ético, né? Uma pessoa nova na política, além de jovem, nova na política. Foi a primeira eleição que ele disputou, né? Um técnico, uma pessoa com bons valores. Então, também não é a política, não é o cargo a qualquer custo, né? Estando, às vezes, ao lado de gente que a gente não tem como exemplo. O governador Tarcísio, ao contrário, é um cara que todos nós podemos nos espelhar, que tem uma história de vida baseada também na dedicação, nos estudos, muito acima da média. Então, ser vice-governador
com esse time que nós montamos e ter à frente o governador Tarcísio como liderança faz toda a diferença para mim também, porque é uma oportunidade de aprendizado e, ao mesmo tempo, a garantia de que política pode se fazer com os bons valores. Sem dúvida. Com os valores da família, com respeito às pessoas, com cuidado com recursos públicos. Então, isso me deixa ainda numa situação ainda melhor até do que eu imaginava. Vice dele, porque é o seguinte, né? O nosso programa, tanto de TV, o projeto Desenvolve Vale, ele tem o objetivo de motivar as pessoas. E eu sempre falo, quando o Tarcísio, o governador Tarcísio era ministro, Sim. Ele não era político que as pessoas já conheciam ele. E ele começou a se destacar pelo trabalho técnico. O pessoal falava, poxa, tem um ministro da infraestrutura lá que tem uma preocupação assim, construiu rodovia assado e por aí vai. Por isso, que o nosso programa, ele é ouvido por grandes empreendedores e a gente sempre busca, Felício, motivar. Porque, com certeza, com toda essa trajetória, eu te pergunto, você também teve desafios, né? Dificuldades, dores, correu riscos. Porque às vezes as pessoas querem ter sucesso, mas não quer correr risco, não quer se desgastar e não quer passar pelo desconforto da zona de desconforto mesmo. Sair da zona de conforto. Faltou a palavra. Sair da zona de conforto. É isso mesmo? Por exemplo, quando você decidiu se candidatar, que na época ia ser candidato a governador. Sim, sim. Né? Quantos teriam essa coragem, né? Porque se isso desse errado, a população ia te cobrar muito mais, ia ter um desgaste. Como é que foi? Como é que pensa um empreendedor nessa hora? Eu acho que em todas as áreas, né, na área comercial, todos os avanços tem que ter junto uma carga de trabalho extra e também, claro, correr riscos, é natural. Eu costumo dizer, como empreendedor, né, às vezes a gente pode arriscar aquilo que a gente tem, não aquilo que a gente não tem, né? Esse que é o caminho ideal, né, do empreendedor. É importante arriscar, né, e olhar adiante. Neste caso específico, Kiko, de fato você lembrou bem, quando eu acabei deixando a prefeitura foi com o objetivo de ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Isso. Mas com um objetivo por trás disso, ainda sabendo que a chance era pequena. Sim. Era levar justamente São José para fora de São José. Era levar a São José as ideias de São José, as realizações, aquilo que a gente fez aqui em São José e podia ser reproduzido no estado de São Paulo. Eu queria pautar os adversários, mas positivamente, não negativamente. A gente viu recentemente nessas eleições aqui na cidade de São Paulo a tristeza, inclusive, em um debate eleitoral. Né, o nível baixo, eu queria pautar positivamente o debate com ideias. Então esse era meu objetivo. No meio do caminho, no meio da pré-campanha, surgiu a oportunidade de ser vice do Tarcísio. E aí fez com que eu pudesse atingir os meus objetivos, dando ainda mais visibilidade. Então hoje, a gente tem dentro do plano de governo, não, já de realidade, a construção de unidades habitacionais em São Sebastião, construídas com a mesma metodologia que nós fizemos no Hospital de Retaguarda. Sim. O Observa, que é o projeto de satélite que eu implantei como prefeito aqui, agora está em todo o estado, feito pelo IGC. O secretário Marcelo Blanco implantou o Observa. Então, uma série de ações que a gente teve a oportunidade de fazer aqui e faz agora no estado de São Paulo, justamente por essa abertura do governador Tarcísio, de sempre ir atrás de boas ideias que podem transformar a vida das pessoas para melhor. E mais do que isso, em cada lugar que eu vou hoje, atingindo também o objetivo original, não tem como eu não ir no lugar e as pessoas não falarem de São José dos Campos. Isso é muito legal. Todo mundo elogia, então isso é mais um ponto positivo, mas sem dúvida nenhuma, o risco é inerente ao avanço, né? A dedicação, o esforço, a resiliência e, claro, correr risco. Calcule os riscos, tenha um bom propósito, um bom objetivo, siga em frente que eu tenho certeza que o resultado vai aparecer. Sem dúvida. A gente quer realmente tirar a turma aí da zona de conforto, porque nós temos muitos talentos dentro da sociedade e às vezes a pessoa fica empurrando um casamento, empurrando uma vida profissional, trabalha 20 anos num lugar que não gosta. É importante despertar para o que gosta. Aliás, aqui hoje, né? Você resolveu iniciar um podcast sem nunca ter feito um podcast. Essa noite eu nem dormi direito. Já vou logo entrevistar o vice-governador. Porque a gente tem que se lançar, a gente tem que acreditar, trazer uma pauta de qualidade. Se São José chegou aonde está, e o próprio Vale do Paraíba, é porque muitas pessoas correram risco. Eu fico insistindo no exemplo do Osiris Silva, porque quando eu comecei antes do Desenvolve Vale, era o São José 2030. Sim, eu lembro disso. Lembra disso? Claro. Eu convivia muito com o engenheiro Osiris, que para mim é uma referência, minha admiração por ele. E ele falava assim, Kiko, nós temos que nos movimentar, porque eu só estou colecionando nãos.
não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E o empreendedor não pode colecionar, não. É ele que traz o desenvolvimento, é ele que traz. Nós temos pessoas capazes, temos instituições de ensino aqui na nossa região, não só o ITA, né? Mas Univap, Unifesp, FATEC, né? Agora, esse lado seu empreendedor... As faculdades de medicina, que agora são 2 aqui, né, em São José. 2 faculdades de medicina. Aliás, uma das metas do São José 2030, quando nós começamos com o Gerosíris, era a faculdade de medicina. É verdade, ele ganhou 2 logo de vez. Ganhou 2. Era o funcionamento do aeroporto, que aliás é outro ponto que você... Tá indo muito bem. Fantasticamente. Inclusive, nós temos tido encontros com o aeroporto, porque é necessário prestigiar o aeroporto. É necessário que as empresas, a indústria, coloque lá, vai para o Rio de Janeiro, não é Guarulhos não, agora é São José dos Campos. E aí tem 2 pitadinhas de Tarcísio também, né? Tem, né? A primeira quando passou a concessão pra gente, né? Pra gente fazer, né? Que foi no seu mandato, né, Feliz? Passou a autorização, o Anderson concluiu a concessão do aeroporto, e a segunda pitadinha é que o Ronei era o secretário de aviação civil do governo quando o Tarcísio era o ministro. É hoje, na iniciativa privada, quem faz consultoria para os proprietários da concessão do nosso aeroporto. Então, o Ronei, que trabalhou com o Tarcísio hoje, está à frente também das operações do nosso aeroporto. Por isso que as coisas vão indo tão bem. A cada semana, novidades positivas. Agora tem Buenos Aires até, né? Dá para fazer um voo com uma escalinha no e Rio? Depois seguir para Buenos Aires. Mais um destino importante aí que a gente fica mais próximo. Ô, Felício... Ninguém é de ferro, viu, Kiko? Sim. Eu também vou aproveitar. Eu tô de férias. Você tá de férias? Eu nem sabia que vice-governador tinha férias, mas tem, tá garantido as férias. Eu tirei férias porque eu tenho ajudado também nas campanhas políticas, não só de São José, mas de todo o estado. Recentemente estive em Mojimirim, em Mogi Guaçu, Guará, Caçapava, Taubaté, Pinda, enfim, própria São José. Estou ajudando em muitas cidades, né? Litoral, enfim, tem uma agenda agora grande para os próximos dias, mas aproveitei essa oportunidade de férias para continuar, mas também vou aproveitar o final de semana para dar um pulinho no Rock in Rio. Poxa, de férias, então, olha só. Né? Não conheci o Rock in Rio, então... nunca fui no Rock in Rio, então vou aproveitar a oportunidade com a esposa também, vou passar um diazinho lá no Rock in Rio. Que maravilha, diz que tá muito bom lá, hein? Poxa, eu não fui, mas tô... Você já foi alguma vez? Nunca fui. Também não, nunca fui, deve ser interessante. É um grande empreendimento. Não, eu sei que é uma estrutura absurda, né? Felício, e me fala uma coisa, com tanta agenda, vice-governador, eu imagino, né, tantas questões que você tem que analisar no seu dia a dia, sobra tempo livre para você assistir uma série, passear, descansar? Primeiro eu vou te contar como é que tá a minha vida, né? Eu tô dividido entre São José e São Paulo, né? Certo. Eu tenho um apartamento em São Paulo, ali na Vila Nova Conceição. Lá eu moro com a minha filha, né? Na verdade, eu moro com ela. Ela que tem que cuidar do apartamento. Ela até faz faculdade lá. Ela que cuida do apartamento. Perfeito. Né? Então, essa é a responsabilidade dela. Perfeito. Eu sou um visitante, né, no apartamento. Então, ela tem que fazer as compras, enfim, tem que gerenciar lá o apartamento. A Vanessa, minha esposa, vai e volta para São Paulo, eventualmente. E eu tenho a minha casa, que de fato é aqui em São José dos Campos, ali no Quinta das Flores, sim, né, no Bosque dos Eucaliptos. Então, eu fico nessas duas. Agora, o meu descanso mesmo, onde eu me sinto relaxado, é na minha casa, aqui em São José dos Campos. Eu tenho oportunidade de ir lá, Kiko. Lá eu tenho, aliás, agora as amoras já estão quase, já tá muito que maravilha, hein? Eu tenho amora, manga, limão, então, ali é um momento de relax. Jabuticaba, eu tenho mexerica, tem pitanga, enfim, tem caqui, tem fruta de tudo que você possa imaginar. Um pomar completo lá. Um pomar completo, e isso é gostoso, né? Que bom, né? Isso porque te repõe energia, né? Com a natureza, então eu gosto muito, e também é onde eu vou assistir as minhas sériezinhas, a minha última série que eu tô assistindo. Qual que é a recomendação aí? Mas essa é aquela série que é bacana de recomendar, mas ao mesmo tempo é mais ou menos, eu vou explicar por quê. Porque é aquela série que eu comecei a assistir, mas é que tá saindo os capítulos. Então a gente assiste tudo num dia, a hora que termina, não terminou, fica esperando uma semana pra sair o próximo capítulo. Ah, entendi, ainda tá em andamento. Tá em andamento, é aquela Mulheres de Azul. Mulheres de Azul. Na Apple TV. Então, né? Ótimo. Mulheres de Azul, tô fazendo propaganda aqui, que é inclusive sobre policiais. Já vou marcar na minha lista aqui para assistir com a esposa também. Mulheres de Azul. Numa cidadezinha lá em 1950, né? Numa cidadezinha que eles resolvem fazer um grupo de policiais mulheres, que não existia. Né? Mas na verdade era porque
o policial-chefe lá, o delegado-chefe, vamos chamar assim, precisava resolver um problema e ele precisava dar uma desviada da atenção da turma. Certo. E resolveu criar um grupo de mulheres para fazer uma graça ali. Não são as mulheres de azul. No final, elas é que estão conseguindo resolver de fato os problemas, tá né? Vendo? Mais um protagonismo feminino aí, viu? Ele colocou só para fazer o marketing. Só para fazer o marketing. Mas no fundo é elas que estão conseguindo resolver os problemas lá de um assassinato em série lá. Então, bacana. A gente dá uma desconectada, né? Eu assisto com a Vanessa, com a pipoquinha, pipoca, guaraná, né? Então, sim, sobra um tempinho, claro, nessa agenda, mas tem que sobrar, a gente tem que fazer sobrar. Senão, nada vale a pena. É verdade. Você tem que reservar um tempo e a família é a base de tudo, né? Então, a gente tá junto com a família. E quando eu tô em São Paulo, às vezes eu saio para jantar com a minha filha, né? Perfeito. E às vezes a gente escapa para ir num cineminha num horário esquisito, tipo no finalzinho da tarde, à noite, pra gente poder curtir às vezes um cinema, eu e a minha filha Isadora, né? Então, sim, acho que tem que sobrar, faz parte né? do dia a dia, viu, Kiko? Esse meu jeito, né, de trabalhar duro, claro, com bom humor, né, e de forma leve. Acho que é possível. E tem muita gente que fala que eu pinto o cabelo, sabe? Né? Porque eu não tenho fio, só um pouquinho aqui só de cabelo branco. Na verdade, eu não pinto o cabelo. Implante eu já fiz uns 3. Mas tá pintar eu não pinto. Não significa que eu não pinto, lógico, não farei no futuro. Mas tem que se reinventar, tá certíssimo, mas né? Enquanto aqui eles estão pretinhos ainda. Tá bom, então. Se for preciso, a gente também não tem problema nenhum. Se precisar jogar uma tintinha, vai assim que... como eu tive que replantar, né? Tirei de um lugar, botei no outro, né? Os implantes que eu fiz no cabelo. É isso que eu fiz. E já que você falou nisso, pra quem tem curiosidade, é doloroso ou não? É incômodo um pouquinho, mas não é mais. Eu fiz já de vários jeitos. A primeira fiz há mais de 20 anos. Olha eu só. Eu tirava um pedaço. Agora é dicas de implante, gente. Aqui pode contar, tem de tudo. Aliás, diz que mudaram, inclusive, o nome daquela... você sabe que tem muita gente fazendo implante na Turquia. Por quê? Sabia? Porque é mais barato. É? Não sei se você ouviu falar. Não ouvi. Inclusive, tem um pessoal para tirar sarro, né? Tem vários na internet, você vê. Avião indo, voltando da Turquia, com os caras todos com enfaixados, já com os curativos, né? É mesmo? Eles brincam que trocou de Turkish Airline para Turkish Hairline. Mas tem muito mesmo. Nossa, mas a gente tem muitos profissionais bons aqui no Brasil. Eu fiz já naquela técnica antiga que tirava um pedaço e depois fiz numa outra técnica que tira fio por fio. Aqui eu dando dica de implante de cabelo. Mas vou contar o pior aqui. Na última, eu não tinha nem área pra tirar os fios pra botar. E aí? Eu tirei da barba. Tirou da barba? É verdade. E aí onde tira da barba não nasce mais? Não nasce mais, né? Porque tira o bulbo. Então, aí dicas olha só, implante gente, capilar. Procure qual é a melhor dica pra você, mas hoje tiveram aqui uma recomendação boa de implante capilar. É isso mesmo. E o último que eu fiz foi depois de eleito. E por que tem que fazer mais de um? Porque não, faz de um, porque cai os outros. Porque cai. Cai os outros, aí você fala, deixa eu fazer dar mais uma enchidinha. Olha então só. Você vai indo... E depois ele cresce normal. Cresce normal. Você implanta o bulbo, como se fosse a raiz. Aí onde tem a raiz, nasce o cabelo. O que acontece é que cai o bulbo, que não nasce mais cabelo. Puxa vida, acho que eu já tô chegando nessa fase aqui, viu? Você já tá precisando de um implantezinho, acho que não vai pegar mal, não. E se não tiver, se falar, não, mas não tem o cabelo, dá pra tirar da barba. Dá pra tirar da barba, tá? Para na barba, Kiko, pelo amor de Deus. Chega, né? Vamos parar na barba. Parar na barba tá bom. Bom, cabelo que não falta, é só mudar o lugar. É isso aí. Só mudar o lugar. Felício, vice tira férias. Empreendedor tira férias também? Olha, é difícil, hein? Como a vida do empreendedor é mais dura nesse sentido, né? É claro que quando a gente fala de um governador e de um vice-governador, né? A responsabilidade e o trabalho é 24 horas por dia. Você tira férias, mas está antenado, né? Certamente. Mas do empreendedor, lembrando que eu tirei férias, mas minhas agendas de vice continuam também. Mas para o empreendedor é muito mais difícil, principalmente aquele no início do seu trabalho. Faz parte do processo de crescimento, né? Sem dúvida. E então, essas férias, eu como empreendedor, principalmente no início, acho que até hoje, como empreendedor, eu nunca tirei 30 dias de férias, não, Kiko. Nunca tirou? Não, nunca tirei. Lá atrás, como empreendedor, não me lembro disso. Mas acho que tem um pouco da minha característica também. Eu acho que tem um pouco. Eu sou muito ansioso, eu não aguento ficar 30 dias. Ô, Felício, com todo respeito, eu posso dizer que eu conheço os pais do Felício, principalmente o pai. É, isso mesmo. E ele sempre trabalhou muito. Ele deve estar com mais de 80 anos. 87. E há um tempo atrás eu encontrei com ele. Seu Elcio. Elcio tem uma história de vida fantástica. E ele fala aos 87 anos com entusiasmo. É isso aí. De tudo que ele realizou e ainda realiza. É verdade. Isso vem um pouco também da formação? Você acha que esse lado empreendedor
tendo essa cultura dentro das casas ajuda bastante? Eu não tenho dúvida, Kiko. E eu confirmo isso, é engraçado, né? Confirmo isso com a minha filha, né? A Isadora, né? Meu pai, a gente seguindo o exemplo, com todas as dificuldades que ele tinha, né? Ele era um grande vendedor, tinha muitas dificuldades pela própria formação na área administrativa. Como ele não teve uma formação, não teve essa oportunidade, começou a trabalhar muito cedo. Então ele era muito bom em vendas, em criar coisas, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha uma visão muito interessante, mas ao mesmo tempo ele tinha dificuldades quando a gente ainda não era adulto, não tinha oportunidade de estar ao lado dele, muitas dificuldades na área administrativa, e é muito importante para o empreendedor também ter esse respaldo na organização, na área administrativa, na questão das contas, né? E ele sozinho não tinha essa oportunidade, ainda que fosse, né, um cara de muita visão. Depois, quando a gente ficou mais velho, assumiu aqui essa lojinha, ele pôde voar cada vez mais com as suas ideias, no bom sentido, e a gente conseguir ajudá-lo a transformar essas ideias em prática, né? Perfeito. Com a gestão. Precisa ter também essa conexão. Claro. Às vezes tem um empreendedor que tem um grande sonho, né? E tenta colocar o seu sonho, mas com pouco respaldo do ponto de vista técnico. E ele nos deu esse exemplo, com essa visão, a criatividade, e dentro de casa. E ao mesmo tempo eu acho que eu consegui também transmitir quase que naturalmente para minha filha. A Isadora hoje está fazendo a faculdade de empreendedorismo. É uma faculdade que chama Link, em São Paulo. É uma administração com ênfase em empreendedorismo. Que maravilha! Então ela também naturalmente escolheu essa faculdade, está lá já no segundo ano, né, terceiro semestre. Que uma bom, faculdade hein? bem diferente, a faculdade ligada aí nos tempos modernos. Inclusive, ela faz viagens internacionais visitando outros países para conhecer outras ações empreendedoras. Enfim, muito legal. Então eu acho que sim. Respondendo a sua pergunta objetivamente, vai passando também muito de geração para geração essa questão do empreendedorismo. Os pais estarem próximos e levarem esse estímulo. Mas vou aproveitar e também fazer. Eu vejo também, no próprio Desenvolve, a gente tem muitos pais, né? Porque a gente a gente conhece os pais, né? De uma geração um pouquinho mais velha, já tentando passar o seu bastão para os filhos. Isso, que não é fácil. Não é um processo fácil. É verdade. E eu vou dizer, hoje eu respeito muito mais o meu pai quando ele começou a passar o bastão para trazer a gente para perto dele. Porque o pai, às vezes, escuta umas coisas, até umas bobagens, né? Que às vezes os filhos sem experiência falam, mas ele tem que ter tranquilidade para poder entender que é um processo de maturidade. Com certeza. E, ao mesmo tempo, a humildade necessária para reconhecer oportunidades de melhoria naquele negócio que foi a sua vida inteira, e vem um jovem, que é o seu filho no caso, e passa a querer também sugerir algo, trabalhar por algo. Então, na verdade, o principal ator nessa sucessão tem que ser o próprio pai. Com certeza. Que tem que ter esse entendimento, às vezes, do momento do filho, as limitações, né? Porque nosso filho não é igual a gente. É lógico. Tem pontos mais. Às vezes, se é bom de conta, o filho não é bom de conta. Às vezes, se é bom de vendas, o filho... Ou, ao contrário, se é ruim de vendas, o filho é bom de vendas. Então, também entender, né, que essa sucessão não se faz substituindo você, né? Quem originou a empresa, mas se faz... apontando caminhos para o futuro da empresa, que necessariamente não significa ser igual ao sucedido. Significa dúvida. Apontar para o futuro. Serve na política também. Quando a gente passa o bastão da política, não quer dizer que o próximo prefeito, o próximo vai ser igual a gente. Ele vai ter características próprias. O importante é ter a ética, respeito, muita capacidade de trabalho para tocar, seja as empresas ou uma cidade, um estado adiante. Felício, conversamos de muitos assuntos aqui. E futuro? Como é que você está vendo futuro aqui do desenvolvimento, da nossa região, do seu plano de vida? Olha, primeiro, né, eu preciso falar aqui da região, do Vale e do Estado, né? A gente está passando nesse momento por eleições municipais. Sim. O clima sempre fica mais tenso. Agora, uma certeza que a gente tem é que a eleição passa, né? Do 6 de outubro para aqueles que são de um turno, depois aquelas cidades que tiverem 2 turnos, até o final de outubro, passam as eleições e nós vamos ter, de novo, restabelecido, né, quem serão os próximos líderes nas cidades pelos próximos 4 anos. Sim. Ou a manutenção daqueles que foram para a reeleição, ou a troca de grupos políticos, ou a manutenção de grupos políticos que às vezes fazem o seu sucessor. Então, é um momento importante para as cidades. Então, a gente sabe que esse é um momento
quase que de uma certa espera. Porque, por exemplo, convênios do governo do estado com os municípios não podem ser feitos em período eleitoral. É proibido de ser feito. Entendi. Repasses de novos recursos durante o período eleitoral também são proibidos. Também são proibidos, entendi. Então tem uma série de restrições da própria legislação. Além do clima ficar tenso. Né? A turma fica mais... O ideal, Kiko, é que os mesmos apoios que existem no governo do estado, que o governador Tarcísio e eu temos no governo do estado, Sim. se reproduzissem nas cidades, com os mesmos partidos, mas na prática não acontece. Não acontece isso. Então, às vezes, tem partidos que estão conosco na Assembleia e lá nos apoiando no governo, mas que tem candidatos diferentes nas cidades. Perfeito. Então, a atenção... Isso interfere diretamente. Claro, né? então fica um momento meio tenso, aí passa a eleição, por isso que a gente tem que ser sempre muito respeito. Sem dúvida. Né, pelos adversários, pelas pessoas, né? Então aí passa o período eleitoral e aí a gente aponta novos caminhos dentro da sequência do que o governador Tarcísio vem implementando no estado de São Paulo. As expectativas são muito positivas para o estado e, vamos dizer assim, para os próximos 2 anos da nossa gestão. Arrumamos muitas coisas. Eu acho que a gente tem um grande avanço na saúde depois da tabela SUS paulista. Tá, sem Um dúvida. grande avanço na saúde com a regionalização da Para saúde. quem não sabe, o SUS paulista ele paga uma diferença para os que atendem o até SUS. 5 vezes mais. Na verdade, Olha aí, assim, poxa, existia o isso. subfinanciamento do SUS. Imagina, Kiko, que para fazer um parto, um hospital recebia do SUS R$500. Olha só, meu Deus do céu. como é que Para pode? pagar tudo, médico, anestesista, hospital. Agora E passa a hoje- receber E R$2.500. chama SUS Paulista? SUS isso? Paulista, porque Ah. os 500 do SUS federal e mais 2.000, dá R$2.500, exemplo. O Estado hoje, do de um SUS. modo geral, está com muito recurso, né? Tem o recurso suficiente, claro. A gente sempre administra o recurso que tem. Nunca Claro. dá para fazer tudo. Ser Lógico. governador, ser prefeito, é eleger prioridades. Sem dúvida. Né? Mas quando você falar de valor, sabe qual é o orçamento do Estado? Mais de 300 bilhões. É muito dinheiro. E um outro dado importante que tem a ver, já que a gente está falando futuro. sobre recursos, sobre futuro, para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo recebe por volta de 700 bilhões de impostos gerados por empresas do Estado de São Paulo. Envia isso para o governo federal, Certo. que retorna 70 bilhões. 10%. Meu Deus de tudo do que nós geramos. Nós Isso não muda com a reforma tributária não agora? muda porque essa regra não mudou. Ai, meu, isso que é o problema, Só mudou né? como arrecada, mas não mudou nem o bolo. Por isso que eu defendo uma reforma administrativa antes de uma reforma tributária. lógico. Porque tá pra gente mudar também não só enxugar a gestão, seja federal, estadual. Aliás, nós estamos fazendo isso no estado com a legislação que existe. Se a gente tivesse uma legislação que permitisse fazer mais, nós faríamos mais. E essa discrepância deve ser muito maior no estado de São Paulo que nos demais, né? Sim, o Estado de São pela Paulo arrecadação, é o que né? mais envia, o que menos recebe de volta do ponto de vista do percentual. Então a gente manda 700 bi e recebe 70. E o orçamento é 300 bilhões de reais que o nosso governador Tarcísio administra. Mas, mesmo assim, são muitos gastos e a gente Sem dúvida. precisa criar e eleger prioridades. E sem dúvida a prioridade para o governador é a questão da saúde, que é tão importante, a segurança pública, né? E por fim, claro, o desenvolvimento econômico paralelo a tudo isso, que nos ajuda a resolver os 2 problemas anteriores. Então vamos continuar trabalhando junto. Então essa é a perspectiva para o futuro do nosso estado. Maravilha. Ô, Felício, isso que você estava falando me faz um pensamento, né? Nós temos a obrigação de formar novos líderes, né? Sim. Não só na família, nos negócios, mas também na vida pública, na vida política. Eu acho que isso é importante, termos novas lideranças. Eu estava vendo essa questão que você falou de sucessão, porque às vezes realmente você, no próprio Desenvolve Vale, pessoas ali que fizeram verdadeiras empresas de sucesso, verdadeiras empresas realmente com muito sucesso. Tem em um outros ditadinho lugares. popular que eu gosto, não sei se você já ouviu, você conhece com certeza. Pai rico, Sim. filho nobre, neto pobre. Isso Mas tem aí muito que no eu ia Brasil. chegar. Eu acho que quando o filho decididamente quer tomar um outro caminho que não seguir os negócios do pai, hoje tem muitas empresas que profissionalizam. É importante não perder o time. Você tem empresas hoje que fazem a profissionalização da gestão e deixa o filho tocar o caminho dele, mas não dilapidar o patrimônio. Né? Porque você pega as histórias de sucesso, quanto suor que teve. É verdade. Né? A gente vai convidar aqui alguns empresários depois para falar um pouco da sua história de vida, da sua carreira. Mas, pois não. aproveitando, Kiko, já que nós estamos tocando esse, eu vou tocar num tema que eu acho que eu não costumo tocar, até porque o nosso papo aqui é sobre empreendedorismo, né? É interessante
a gente tem uma categoria nova de empreendedor que as redes sociais e as mídias nos deram, que é quase que o autoempreendedor, né? Onde você pode ser um influencer, né? Sim. Onde você pode levar informação ou social media, ou as redes sociais permitiram empresas individuais, sim, claro, muito produtivas. E certo. É interessante, é um novo momento também do empreendedorismo. Quando é o autoempreendedor, vamos dizer assim. Perfeito. Onde você, pessoa física, consegue ser uma empresa sozinho. Claro que não é sozinho, no começo é sozinho, depois precisa de toda uma estrutura. Nós, por exemplo, estamos gravando aqui, sim, né? Pode contar, né? Pode contar. E tem um grande grupo de pessoas atrás. Aqui das câmeras trabalhando. É, né? Luz, é som, é tudo. Mas o começo desses jovens é lá ir com uma câmerazinha, um celularzinho. Sim. E às vezes conseguem mobilizar milhões em vendas, milhões em engajamento. Então também tem esse novo empreendedor que vem surgindo, que é uma oportunidade também para as pessoas gerarem renda e depois gerarem emprego. Né? Porque eles começam pequenininho e depois continuam sem dúvida, gerando emprego. Então também tem agora as redes sociais permitem novas formas de empreendedorismo. Eu acho isso muito bacana, porque dá para começar bem menorzinho, mais enxutinho. Com pequena estrutura, né? Às vezes a pessoa começa a vender coisas, produtos, sem precisar ter uma loja física. Sem Isso dúvida. Também é bacana, é importante. Às vezes ele tem uma grande estrutura até por trás, ele vai crescendo. A gente vê quando eles mostram lá os making-offs, né? Das empresas e tal. Mas ele pode começar pequeno e ir crescendo aos poucos. E muitos deles eu vejo também, tem depoimentos das dificuldades que encontraram do começo para o meio, né? Porque é aquilo que eu falei, ele começa sendo um bom vendedor, sabendo mexer com as redes sociais, mas administra mal, não compõe bem seu preço na hora de fazer as vendas e às vezes cai em armadilhas do empreendedorismo, que é natural, né? Tudo que você escolher tem as armadilhas, você tem que desviar delas para seguir em frente. Então, também tem essa nova modalidade aí, que são os empreendedores individuais, no sentido de poder ser o seu próprio negócio. E jovens, né? Jovens. Porque eu acho que hoje você vê, principalmente quando se fala em tecnologia, a juventude tem uma velocidade. É verdade. Eu recentemente troquei o aparelho celular, que o meu estava bem velhinho. E a primeira coisa que eu fiz foi levar um filho junto comigo lá na loja, para não perder arquivo, não perder foto. E eles. Ou seja, isso que você está falando é muito importante. E olha, né? Tem conteúdos feitos por não tão jovens assim. Sim. Tem aquele ator que eu gosto, acho que é o Ari Fontoura, né? Ari Fontoura, nossa, eu vi. Puxa vida, ele tá fazendo sucesso, ele dança, ele canta, ele vai. É bacana, né? É uma outra visão. Ele continua ator, só que ele mesmo faz os seus programas. Será que, Felício, isso é um pouco da gente não perder a motivação da vida, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso. Porque você tem pessoas que você encontra e estão sempre reclamando, sempre achando culpado. Acho que nós temos que sair um pouco disso, né? Acordar com energia. Porque problema o rico tem, o pobre tem. Mas todo mundo acha que a grama do vizinho é mais verde, não é isso? Você conhece dois aqui. Um que é o próprio Osíris, o outro, o nosso amigo do INPE, do Castelo. Que está com quantos anos? Fernando. Dia 2 de dezembro agora completa 100 anos. 100 anos? Então você tocou num assunto. Depois eu mostro a foto aqui para você, Feliz. Onde que eu jantei ontem? Com ele? Com ele. Ah, que bacana. Foi muito legal. É algo informal. No sábado a esposa dele nos ligou. Falou, vem tomar um cafezinho. Ficamos ontem lá até... E assim, uma pessoa que vai fazer 100 anos, filho, você conversa com ele... Ele faz planos pro futuro. Não, ele tem... Tudo que ele me falou no jantar ontem, ele tem mais plano para 10 anos. Então é o seguinte... Impressionante. Já guardou o vinho, que no dia 2 de dezembro ele completa 100 anos. Então ele tem um vinho especial que ele quer brindar. É isso. A vida, ela tem que ter essa essência... É verdade. De você acreditar, ser positivo... E ele conta cada história. Não, sensacional. Não, que você fica ali, assim, uma pessoa de 100 anos te falando que puxa vida. E com a consciência total, eu não sei se você sabe total. Que ele foi um dos caras que ajudou os Estados Unidos a ir à Lua. Eu não sabia. Fernando Mendonça tá nessa também? Tá nessa. É sensacional. Aí você pergunta, como é que ele chegou lá? Né, correu risco, batia na porta, ia pra lá e queria fazer estágio lá na NASA e não deixaram, e o grupo daqui não deixou, e ele conseguiu e foi e vai. Então, como ele montou o INPE, sim. Né, hoje acho que ele não montaria. As regras hoje são tão engessadas. É verdade, é duro. Né, porque esse é um outro problema que uma hora a gente pode falar também, que é a burocracia brasileira. É verdade. Mas aí dá mais uns 2 programas. Dá mais uns 2 programas. Não vou nem falar de tudo que nós estamos assistindo aí da reforma tributária. Pode contar. Os 2 podem contar. Mas assim, tem muita gente que contribui e faz com que as coisas se tornem diferentes para muitas pessoas. Felício, esse é um ponto. Falando um pouquinho, você tem uma experiência muito grande no setor público. Sim. E também no privado.
E você está vivenciando agora a desestatização de algumas empresas do Estado, no caso a Sabesp, que está ganhando mais notoriedade nesse momento. Como é que você vê esse movimento, Felício? Eu acho que é positivo. É claro que a gente vai ter que acompanhar os próximos passos, né? Já foi, né, desestatizada, o Estado permaneceu com a participação de 18%. E por que você já está concluído, então? Já está concluído. Né? O Estado recebeu por volta de 12 milhões, 3 milhões foi para um fundo, então um total de 15 bilhões. Né? 15 bilhões de reais, mas não é o valor que o Estado recebeu que é a diferença. É o valor que a empresa que adquiriu vai ter que investir para poder universalizar, garantir tratamento de esgoto e água para todos atendidos pela Sabesp, que é mais de 60 bilhões nos próximos 5 anos e mais de 250 bilhões ao longo do contrato, ao longo dos próximos 20 a 30 anos, que são os contratos que foram renovados com os municípios. Então é um volume de investimento muito grande que vai fazer toda a diferença na geração de emprego, ou seja, ao longo da implantação já vai gerar muito emprego e depois de implantado vai gerar o benefício, por exemplo, nós vamos acabar, né, no litoral, aqueles atendidos pela Sabesp, tem aquelas plaquinha verde, plaquinha vermelha, pode usar a praia, não pode usar a praia. Isso é porque não trata o esgoto. No momento que você tratar todo o esgoto, não vai ter mais praia imprópria, tudo não isso. vai ter mais esse problema da bandeirinha vermelha, bandeirinha verde, praia imprópria, não imprópria, então porque a gente vai ter todos os esgotos tratados. Então foi um movimento muito importante. Agora o acompanhamento, né, este volume de investimentos gigantesco que a iniciativa privada traz. E por fim, um outro tema que é pouco falado, que foi o início da sua fala. Quando ela deixa de ser majoritariamente do Estado, o Estado só tem 18%, ela muda o regime, deixa de ser uma empresa de economia mista. Certo. E passa a ser uma empresa que tem as características de empresa privada. Perfeito. Então ela vai ter mais agilidade para fazer compras. Prazos. Tudo isso vai mudar em relação ao dia a dia da empresa, o que vai trazer rapidamente, com certeza, mais eficiência. Eu não tenho dúvida disso, porque a legislação para a empresa mista, ou empresa pública, ou gestão pública, é muito amarrada, é muito lenta, e hoje em dia, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, tem uma coisa que não pode ser, é lento. Sem dúvida. Tem que ter esse dinamismo o mundo que a vida, não espera, né? Que a vida de hoje exige, e agora a Sabesp terá. Felício, falando um pouco agora como vice-governador mesmo, como é que você vê o futuro do Vale do Paraíba com o projeto que o Estado lançou do trem, falando um pouco dessa parte toda de mobilidade? Ficou lá atrás, infelizmente, o Brasil optou pelo transporte, pelo modelo americano do transporte rodoviário, ao invés do modelo europeu do transporte ferroviário. Certo. E aí o que aconteceu? A gente tinha ferrovias, quando a gente fez essa opção, as ferrovias foram sendo abandonadas e sucateadas. Um país de dimensões continentais como o Brasil, largando suas ferrovias para apodrecer. Foi o que aconteceu. Essa situação precisava mudar. Começou a mudar quando então o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assume o ministério. Ele criou o novo marco legal das ferrovias, a autorização ferroviária, que é você autorizar empresas a construírem as suas próprias ferrovias. Certo. E isso começou a movimentar o mundo da ferrovia de novo. Foi uma mudança de paradigma. Isso quando ele era ministro. Ministro. Agora, como governador, ele não vai fazer diferente. Por isso que ele valoriza as ferrovias. Nós já fizemos a licitação do trem São Paulo-Campinas. Agora nós vamos licitar São Paulo-Sorocaba, mais 1 ano e meio. Já obra. Já, vamos licitar já. Licitar o Campinas, já foi assinado o contrato. Quem ganhou foi a CRRC, que é a maior operadora de trens chinesas. Olha só. É a maior do mundo, na verdade. É importante isso, as pessoas ouvirem aqui. E um grupo brasileiro que chama Grupo Comporta, que é o grupo que tem a Gol, enfim, uma série de empresas aqui no Brasil, que ganhou essa licitação, já começou, já tem gente contratada. Daqui a pouco já começam os canteiros de obra. Eles já assumiram uma das linhas de trem também, a própria empresa, e aí ela constrói a nova, que é São Paulo-Campinas. Vai fazer São Paulo-Sorocaba, e até o final do nosso mandato, ou seja, mais 2 anos e alguns meses, nós pretendemos terminar os estudos do São Paulo-São José dos Campos e até iniciar o processo de licitação. Que maravilha. Então não é uma coisa de curto prazo. Quem pensou em ferrovia, pensa que é para amanhã, esquece. Né? Por isso que muito político não gosta de fazer. Não aparece para a eleição seguinte. Que fez, né? Então, mas o Tarcísio tem essa determinação de deixar um grande legado na área metroferroviária. Isso pode colocar o Vale do Paraíba, Litoral Norte, que também tem o Porto de São Sebastião, pode colocar numa rota de logística
fantástica. Vai ajudar ainda mais. Nós temos ligações rodoviárias, aeroporto. Vem aí agora essa obra da Dutra Sul, né? Ou melhor, Contorno Norte, corrigindo, que é a obra. O contorno, não. É o Rodoanel Norte. Rodoanel Norte, que é uma coisa. Que é o Rodoanel Norte, é uma obra que nós estamos esperando há 30 anos, vai ficar pronta em 2026 e nós vamos poder sair daqui, da região do Vale do Paraíba, chegar nas estradas que ligam ao sul do país sem passar pela Marginal. Nossa, pegar a Regis Bittencourt, pegar o sul ali. Quem vai para a região sul de São Paulo também? Exatamente. Tipo, chegar na região do Itaim ali. Isso, ou ali na região da Bandeirantes. Sim. Né, ali no Interlagos, enfim, dá para chegar por ali sem pegar a Marginal. E aí a gente tem o contorno sul, não o Rodoanel Norte, que é esse de São Sebastião, que vai ligar no Porto. Sim. Você vai descer a Tamoios e em 18 minutos vai estar no Porto de São Sebastião, depois dali da Tamoios. Quando você estiver em Caraguá, 18 minutos você está dentro do Porto de São Sebastião. Que é essa ligação que está sendo construída que já. Vai ser entregue em novembro. Novembro agora. Espero que no meu aniversário, 11/11. Poxa, que maravilha, hein? Vamos ver se cai na data do meu aniversário. Feliz, não existe desenvolvimento sem mobilidade, né? Não existe. No mundo inteiro, qualquer lugar que você vai. Mas hoje em dia, a logística está em primeira... Velocidade da entrega, né? Você vê essas... E olha, o estado da arte de construção ali dessa obra do litoral, os túneis com o que tem de mais moderno de segurança, impressionante, a obra está muito bonita e agora em novembro, já nós vamos poder usar e chegar em São Sebastião, ó, rapidinho. Não, realmente são notícias que nos motivam, né? Porque o desenvolvimento vai continuar vindo para a nossa região e tudo isso são fatores decisivos para quem quer instalar uma nova empresa, uma nova condição. Felício, dentro dessa estrutura política, o estado de São Paulo como um todo, na reforma tributária, ele está saindo penalizado? Olha, Kiko, primeiro que a reforma ainda está sendo discutida, o modelo final ainda, claramente, nem eu, nem você, todos que nos acompanham ainda não sabem. Nós vamos ter uma transição também longa, mas uma das grandes mudanças é o que CBS, IBS, ele será cobrado onde se consome. E claro, o estado de São Paulo é o maior consumidor, né? Então nós vamos poder ter esses créditos no local de consumo do bem. E isso é bom para o estado de São Paulo. É bom para o Brasil porque vai desburocratizar. Hoje a gente tem empresa que tem mais gente na área contábil jurídica, né, e de advogados tributários do que no próprio dia a dia das vendas, por exemplo. Então, a burocracia é gigantesca, uma série de leis, se manter sempre atualizado. Você tem que toda hora fazer a tal da reengenharia fiscal nas empresas. Isso o Brasil não pode mais conviver. Então, este passo foi importante. Mas a gente corre um risco, Kiko, de ao final de toda essa discussão, a gente tem um país com a maior IVA do mundo, o maior imposto do mundo. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Com essas exceções que vão entrando na alíquota de imposto. Muitas, né? E a gente poder acabar tendo uma situação muito difícil e, eventualmente, depois ter sonegação ainda num volume muito maior. Isso a gente tem que tomar cuidado e o governo do estado está acompanhando passo a passo para não deixar isso acontecer. Isso é muito importante. Feliz, dentro de uma estrutura hoje de empreendedor, quando a gente fala assim, um dos medos, né, do empreendedor são os prazos, né? Principalmente os prazos públicos de aprovações. Às vezes você sabe quando você começa um projeto, não sabe quando você vai poder executar e por aí vai. Principalmente na construção civil. Quando se fala em Grapuabe, eu sei que tem um movimento forte lá de modernização. O próprio presidente do Grapuabe é uma pessoa muito atuante ali. O Estado tem um olhar para tudo isso? Sem dúvida, Kiko, simplificar. O nosso governador Tarcísio, desde o primeiro dia... Que assusta, né? Às vezes determinou para todos os secretários, para melhorar o ambiente de negócios. Cada secretaria tem que trabalhar nisso. Seja a Secretaria de Turismo, seja a Secretaria de Desenvolvimento, óbvio, Econômico, mas todas as outras, a de habitação, melhorar o ambiente de negócios. Então, sempre buscar as parcerias e oportunidades para a iniciativa privada e para a gente ter desenvolvimento e geração de emprego e renda. Não existe programa social melhor que o emprego. Não existe. Quando o cidadão com dignidade retorna para sua casa, o homem ou a mulher, com dinheiro do seu salário para sustentar a sua família. Então, a gente sabe disso, por isso que nós batemos recorde de abertura já de empresas, batemos recorde de geração de empregos nesse 1 ano e 9 meses da gestão Tarcísio, e também, além de geração de emprego, recorde e de novos postos de trabalho e de empresas, recorde de investimentos, mais de 300 bilhões de investimentos já anunciados pela iniciativa privada. Porque o maior investimento é do empreendedor, é do empresário. A gente sabe disso. Eu costumo dizer que
que se nós, gestores públicos, não atrapalharmos o empreendedor, já está bom demais. Se a gente puder ajudar, como o governador Tarcísio vem fazendo com as nossas secretarias, melhor ainda. Melhor, com certeza. E o Grapoab, que você citou agora, é digital. A CETESB está tendo um olhar especial para ser mais ágil na sua resposta aos empreendedores. Então vamos continuar. Não é simples, é um estado que há muitos anos fazia mais do mesmo, é um grande estado. Eu lembro quando a gente escolheu o slogan, São Paulo pode mais. Era o slogan da nossa campanha, da campanha do Tarcísio e da minha. Certo. É justamente por isso. A gente reconhece que São Paulo é um grande estado, mas que ficou para trás em muitos temas e em muitas áreas. Sim. Então nós vamos... Óbvio que isso não se resolve do dia para a noite, é uma estrutura gigantesca, mas a gente tem trabalhado a cada dia para deixar um ambiente melhor de negócios, para, em conjunto com os empreendedores, a gente desenvolver o estado e o país. Nossa, isso é fundamental, porque às vezes o empreendedor ele fica preocupado, né? Vai lá, busca um Comunique-se, e quando ele completa as exigências, aparece um outro com mais 15, 20 itens, né? E o setor produtivo, eu concordo com você, Felício. Eu acho que ele tem know-how, tem recurso. Ele tem recurso. O que ele precisa ter é a diretriz correta para ele poder fazer o investimento. Você veja o que aconteceu com a cidade de Jacareí. 4 anos com o plano diretor suspenso, né? Foi judicializado, né? Isso é um prejuízo, não é para o setor A, B ou C, é para toda a sociedade. Sem dúvida. Empresas deixaram de vir a Jacareí pela judicialização que teve no plano diretor. Mas não posso deixar de lembrar que quando eu assumi como prefeito, eu e com o Anderson, né? Sim. Eu e o Anderson, quando nós assumimos, nós tínhamos a mesma situação, não sei se você lembra. Eu lembro, tinha as DIN, não era isso? Tinha várias áreas de São José que estavam sem regramentos. Eu lembro disso. Consequentemente, sem desenvolvimento. Imediatamente, nos primeiros 6 meses de gestão, a gente resolveu esse problema. O Anderson e eu resolvemos esse problema, que tinha exatamente o mesmo problema de Jacareí. Em Jacareí, infelizmente, as coisas estão se arrastando. Quem perde? O cidadão. A sociedade como um todo. A sociedade, né? O cidadão, desde aquele que está hoje procurando uma recolocação no mercado de trabalho, porque deixa de ter oportunidades na construção civil, e na participação em indústrias, no avanço da geração de emprego e renda. Lamentavelmente, é triste da gente ver uma cidade vizinha nossa com uma situação como essa. E uma cidade que pode pegar todo a carona, vamos dizer assim, do ponto positivo, com São José dos Campos, porque está conurbada, né? Sim. As cidades estão juntas ali. Aliás, né, já a Via Oeste agora vai encaixar vai com conectar o Jacareí. com o Jacareí. Tá agora fazendo a ponte, a obra está bem adiantada, bem bacana. Não, esse é um ponto. O Desenvolve Vale, ele pega no pé desses pontos, que é reforma tributária, não, alta carga tributária, burocracia e insegurança jurídica. Eu acho que esses são os 3 temas em que nós precisamos ter um empenho nível nacional para a solução. Sem Temos dúvida. Bons investidores aqui no Brasil, pessoas que correm risco, pessoas que querem inovar, implantar. E se a gente vencer essas 3 esferas, eu tenho certeza que vai ser... Vamos trabalhar junto nesse sentido, tenho certeza. Vamos trabalhar bastante. Empreendedores e governo. Quero também fazer um agradecimento muito especial aos apoiadores deste projeto. Colégio Cassiano Ricardo Ângulo, que tem desde o ensino infantil, fundamental e médio, com uma trajetória de muito sucesso aqui na nossa cidade. Agradecer a Academia Bluefit, com 2 unidades aí realmente referência em São José dos Campos, fazendo que a coisa da ginástica da academia seja cada vez mais prazerosa e um sucesso absoluto. E ao Pontes Consórcio, ajudando a construir sonhos, consórcio de imóveis e de carros, uma referência na nossa região, Pontes Consórcio. E a todos vocês, muito obrigado. Felício, eu quero agradecer bastante aí você ter participado com a gente aqui do nosso Pode Contar, né? Nós estamos iniciando mais uma plataforma aqui para estar muito perto da sociedade como um todo, né? O Desenvolve Vale, ele quer ser realmente esse canal de comunicação entre o poder público, o poder privado e a sociedade civil. Eu acho que esse equilíbrio traz o desenvolvimento. Quando eu acordo em casa, eu saio, eu quero ter segurança, eu quero ter mobilidade, e eu acho que isso não deve ser uma atribuição só do poder público ou só de determinado segmento da sociedade. Todos nós. E o Desenvolve Vale está aqui para isso. E você, como vice-governador, tem dado demonstrações muito claras da sua dedicação. Volto a falar, não só com o Vale do Paraíba. Claro que a gente olha sempre para a nossa região, mas para o estado de São Paulo, com o governador Tarcísio também.
E a gente quer realmente que o Desenvolve Vale esteja sempre próximo, porque são empreendedores que acreditaram, empreendedores que acreditam, temos empreendedores lá de vários tamanhos, e são esses que fazem a diferença, fazem a geração de emprego, fazem a receita que as cidades, estados e municípios precisam. Então, eu fico muito feliz com a sua participação e que aqui seja um espaço para você também trazer novidades para nós e podemos estar sempre discutindo aqui o desenvolvimento, estimulando esse empreendedor que está nos ouvindo, nos assistindo, porque é assim que a gente vai ter um Brasil melhor, né? Eu que agradeço, Kiko, parabenizar o Desenvolve Vale, que cresceu tanto rapidamente. Verdade. Né? Isso é fruto desse trabalho conjunto, né? Porque o Desenvolve Vale é feito pelo grupo que participa. Eles mesmos se autoalimentam no sentido de informação, claro, com a sua coordenação no Desenvolve Vale, mas a cada reunião que eu tenho o privilégio de poder participar, a gente percebe o grupo mais focado justamente nas pautas importantes, Sim. querendo contribuir para a sociedade, seja para a cidade, para o estado, né, para o nosso país. Então, te parabenizar por liderar o Desenvolve Vale, um crescimento meteórico, né, do grupo de pessoas, e a cada dia a gente vê a qualidade também, porque não é só a quantidade, mas é a qualidade dos empreendedores que a gente tem visto nas reuniões do Desenvolve Vale. Agradecer por você ter contado comigo no primeiro Pode Contar. Primeiro, né? Esse vai ficar na história, hein? O primeiro Pode Contar. Agradecer por ter me convidado ao primeiro Pode Contar, e que de fato eu estou à disposição, não só como alguém próximo, alguém de São José, mas também como vice-governador ao lado do nosso governador Tarcísio, para a gente levar as pautas do desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Vamos continuar construindo juntos um estado e um país cada vez melhor. Parabéns pela oportunidade. Muito obrigado, Kiko. Eu que agradeço. Um primeiro episódio de qualidade. Vamos juntos pelo desenvolvimento. É isso que nós queremos. Queremos que os nossos filhos tenham perspectivas de futuro, que a nossa sociedade tenha perspectivas positivas onde ela reside, onde ela se desenvolve, onde ela trabalha e por aí vai. E agradeço. Primeiro episódio com o nosso vice-governador Felício Ramute. Muito obrigado, Felício. Então, mais uma vez, e a toda a nossa equipe, que não está aparecendo no vídeo aqui também, mas o grupo da Midax e todos que estão nos auxiliando para que a gente possa levar conteúdo de qualidade. Todos nós queremos o mesmo objetivo. Vamos juntos. Vamos juntos. Tchau. Tchau, tchau.